Oi, eu sou o Carlos. E eu sou a Flávia e nós somos do canal Planos e Fugas. E esse é o terceiro episódio da série Making Off de um Livro. Então, só recapitulando, né, a ideia é aquilo que o escritor capta do mundo em que ele vive, né, das coisas que ele percebeu, das coisas que ele associou umas com as outras, das pesquisas que ele fez. Das experiências. Exato. Então aí ele vai conseguir tirar a semente de uma história. O que ele tem que fazer com isso? Transformar numa premissa. O que é a premissa? Ele vai pegar pelo menos o começo da história dele, resumido num parágrafo. Esse parágrafo não precisa conter a história inteira, tá? Muitas vezes não tem. É mais ou menos o que vem atrás do livro, quando você vai comprar. Não precisa ter o final, nesse ponto, porque o escritor está só começando a achar a história dele. Se já tiver o final, ótimo, mas se não tiver, é por aí que se começa mesmo. Como é que funciona essa premissa, né? Você vai do início até o problema, né? Até você chegar na construção do problema que o protagonista vai enfrentar. Você pode terminar essa premissa com uma pergunta. Conseguirá ele salvar o seu cachorrinho sequestrado? Conseguirá o casal ficar junto? Conseguirá o bandido matar a sua vítima? O bandido? Mas é a história de Dexter? Eu não sei, pode ser, André. Então vamos brincar com a premissa. Cada um tem aí suas ideias aí. Qual é a premissa do filme Perdido em Marte? Qual é a premissa de... Bom, um biólogo, astronauta e sua equipe estão estudando Marte e, de repente, uma tempestade imprevisível muito forte os assola e eles precisam sair de lá muito rápido. E o Matt Damon fica para trás ele tenta sozinho tenta fugir, mas não adianta, fica por lá. Como é que ele vai fazer para sair dessa? Fim da premissa. A gente podia ter tido essa ideia, né? Não legal, né? Mas foi já outro cara tiveram, que teve. então. O que acontece a partir daí? Aí ele começa a pesquisar e elaborar do conflito para frente. O conflito é o quê? O cara tá sozinho no planeta. O que ele vai fazer para resolver esse problema e sair dessa situação ou não? Né? Fica essa dúvida no ar. Mas, de qualquer maneira, aí já temos a premissa dessa história. A premissa do Senhor dos Anéis. Agora essa é com você. Existe um anel muito poderoso e muito perigoso que cai na mão de um hobbit. Esse anel é desejado por uma entidade, né, muito maligna, que se ela puser a mão nesse anel, o mundo todo acaba. Então os heróis montam uma comitiva para tentar destruir esse anel. E iniciam uma jornada para isso. Ao iniciar a jornada, eles já estão seguindo aí para resolver o conflito. Exatamente. O conflito é o quê? Conseguirão eles destruir o anel e salvar o mundo? Sendo que o anel é maligno e ele pode aí desfazer, né, essa ideia, né, primeira que eles têm de destruir o anel. Exato. E isso já é parte do desenvolvimento da trama a partir daí. Vamos pegar um filme que não tem nada a ver com fantasia nem nerdice. Vamos pegar o De Repente 30. Legal. Qual é a premissa desse filme? De Repente 30, uma menina, ela é nerd, tem 13 anos, tem um amigo, esse amigo adora, ela gosta muito dela, faz tudo por ela, mas ela quer participar da turminha lá das meninas que são as populares da escola. Então ela, na festa de aniversário dela, ela convida essas meninas e as meninas fazem uma chantagem com ela para que ela faça os trabalhos delas todas, para elas irem ao aniversário. E aí elas montam lá uma brincadeira sem graça e acaba que essa protagonista ela fica revoltada e cai pozinho magicamente na cabecinha dela e ela deseja ter 30 anos e realmente acorda com 30. E aí? Como é que ela se sai dessa agora, né? Então, isso poderia vir na contracapa lá do DVD, né? E a pessoa pega para ler e ela vai ficar interessada em saber como é que a história vai continuar. E é a mesma coisa, o mesmo argumento que o autor pode usar para apresentar a sua história para um agente ou para uma editora, né? Ou para alguém que queira comprar o livro. Então, a premissa é: eu encontrei uma coisa interessante e isso pode dar uma história. Né? E isso é que simboliza esse parágrafo.
Então, a partir daí, o autor vai trabalhar para criar uma sinopse, um resumo dessa história. E aí sim ele vai começar a pensar em como resolver esse problema. Grosseiramente, ele não vai precisar detalhar, mas ele vai tentar levar mais ou menos essa história até o final para ver se isso tem uma coerência, para ver se ali há um tema, né, subjacente a essa história, se é uma história sobre amizade, se é uma história sobre crescimento individual, se é uma história sobre a busca pela felicidade, enfim, né, se é uma história da superação do homem contra as suas próprias limitações. Esse tema vai ajudar o escritor a atravessar esse conflito até chegar no final. E a partir daí, então, isso já é tema para o próximo vídeo, que a gente vai falar sobre os tipos de conflitos e como isso pode originar um complemento de história tão bom ou melhor do que a premissa. Ok, então, até lá.